Boa tarde a todos para este debate promovido pela APREN e pela Associação Portuguesa de Promoção do Hidrogénio. Agradeço desde já o convite que me fizeram para a moderação desta sessão, onde vamos contar com a presença de vários representantes partidários, João Galamba do PS, Salvador Malheiro do PSD, Jorge Costa do Bloco de Esquerda e Duarte Alves do PCP, para nos apresentarem as principais propostas dos seus partidos para estas eleições legislativas no que respeita à transição energética. Antes de passarmos ao debate, gostaria, no entanto, de lançar o debate com intervenções iniciais do Pedro Amaral Jorge, da APREN, e do engenheiro Campos Rodrigues, da Associação Portuguesa para a Promoção do Hidrogénio, começando, se calhar, pelo Pedro Amaral Jorge. Miguel, muito obrigado e obrigado por ter aceito o convite para moderar este debate, que estou certo que será interessante, tendo em conta os participantes que temos. 3 notas apenas. O objetivo deste debate é um esclarecimento em primeira mão, em direto, aos associados da APREN e da Associação Portuguesa para o Hidrogénio, e a partir da manhã, nas plataformas da APREN, estará divulgado para o público em geral. Tentaremos abordar temas relevantes como a fiscalidade verde, o financiamento da transição energética e o funcionamento das entidades afetas ao licenciamento com vista às metas de 2030 de implementação da Estratégia Nacional de Hidrogénio e do Plano Nacional de Energia e Clima. E iria sugerir que, caso tenham algumas perguntas, para fazer o favor de as colocarem no chat, sendo que iremos tentar, dentro do tempo disponível, o debate irá durar entre 1h15 a 1h20, mas iremos tentar, caso nos reste tempo, responder algumas das questões que queiram colocar no chat. Posto isto e não ocupando mais tempo, dizermos que temos quase 200 pessoas a assistir a este debate, portanto, pessoas associadas que são pessoas do setor, e espero que o debate seja produtivo, que seja esclarecedor. Agradecer desde já aos convidados que se disponibilizaram para estar aqui hoje, e agradecer também a vossa presença para participar. Campos Rodrigues, passa a palavra. Ok, espero que me estejam a ouvir. Boa tarde a todos. Em nome da Associação Portuguesa de Promoção do Hidrogénio, quero cumprimentar todos os participantes neste debate, em particular os representantes dos partidos convidados, PS, PSD, Bloco de Esquerda e PCP, que estão prontamente acederam a colaborar nesta iniciativa conjunta da AP2H2 e da APREN. Os meus agradecimentos igualmente ao jornalista Miguel Prado, que se disponibilizou para moderar este importante debate. A transição energética e a sustentabilidade estão hoje na agenda política e, por conseguinte, face à campanha eleitoral em curso, é importante sabermos como as plataformas partidárias estão a equacionar esta problemática, como aderem e subscrevem os compromissos vários já assumidos pelo país no quadro internacional e em especial da União Europeia, que medidas pretendem implementar, tendo como objetivo uma transição sustentada que cumpra o compromisso do FIT 55 até 2030, já assumido pela Comunidade Europeia como trajetória intercalar para se atingir a neutralidade carbónica até 2050. É fácil o discurso retórico de defesa da transição energética. A visão defendida pela Associação Portuguesa do Hidrogénio é de uma transição para uma solução assente em energias renováveis, várias, e apoiadas no hidrogénio renovável. Resulta deste modelo um sistema sustentável e resiliente, capaz de satisfazer as necessidades de consumo em todos os setores e a autonomia energética do país. Este poderá posicionar-se a médio prazo como exportador de energia verde para os outros países da União Europeia, que têm menos vantagens comparativas que as nossas no que se refere à disponibilidade de recursos energéticos renováveis. Mas será que esta visão é partilhada pelas várias forças políticas ou terá nuances entre elas?
Esta é uma primeira questão que considero que importa esclarecer. Descarbonizar a indústria, fazer a transição para uma mobilidade sustentável, substituir o gás natural por hidrogênio e outros gases renováveis, reforçar a rede primária de energias renováveis e a respectiva rede de transporte, disponibilizando pontos de interligação necessários, criar uma rede de abastecimento de mobilidade a hidrogênio. Todas estas medidas acarretam custos que têm que ser quantificados, planeados no tempo e financiados. A responsabilidade pelo atual quadro ambiental é uma responsabilidade coletiva. A sua solução terá igualmente de ser assumida de forma coletiva, isto é, os custos associados terão que ser partilhados entre o Estado e os agentes económicos, de forma a se assegurar a competitividade da economia no mercado global e a defender os consumidores. A transição energética não se pode traduzir em aumentos dos custos energéticos a suportar pelas famílias, devendo assegurar com qualidade a satisfação dos vários consumidores. Numa outra dimensão, a transição energética não pode condicionar a competitividade da economia do país nos mercados internacionais. A Carbon Tax Border está para este objetivo uma defesa estratégica sobre a qual gostaríamos de ouvir os vários partidos. O financiamento destas políticas, seja pela via fiscal, seja pela via dos incentivos e apoios financeiros, é crítico para o sucesso do processo. Há instrumentos financeiros que podem ajudar a alavancar este processo. PRR, os fundos de coesão e o Fundo Ambiental serão dos principais a considerar. Queremos saber como pretendem os partidos fazer a afetação destas verbas à transição e no apoio à descarbonização. Que medidas e programas que pretendem implementar e que verbas vão afetar. Do lado fiscal, aguardamos a equiparação da mobilidade a hidrogênio à mobilidade elétrica em geral. Para finalizar, referi ao quadro regulamentar de licenciamento e normativo, que necessita de reformulação profunda para que não seja um travão ao processo de transição. Agradecendo novamente a vossa participação, ficamos a aguardar um debate vivo e esclarecedor sobre a forma como as diferentes forças políticas vão enfrentar este desafio da década da transição energética. Miguel, passo-lhe a palavra. Obrigado. Obrigado, Engenheiro Campos Rodrigues. Vamos então dar início ao debate que se espera esclarecedor sobre que propostas têm os vários partidos ou os principais partidos com assento parlamentar para a próxima legislatura, para os próximos anos. E pegando aqui na deixa do Engenheiro Campos Rodrigues sobre como é que, no fundo, se financia a transição energética, que terá os seus custos, colocarei esta questão a cada um dos 4 convidados e começo pelo João Galamba. João, o programa eleitoral do PS contempla várias medidas e uma delas, ou várias delas, passam por canalizar 610 milhões do PRR para a eficiência energética, 715 milhões do PRR para descarbonizar a indústria e 185 milhões do PRR para gases renováveis. Estas medidas que estão inscritas no programa do PS, em boa parte, já foram anunciadas ou postas em marcha, de alguma forma, no passado recente. A minha questão é como é que o PS olha para os instrumentos que estão disponíveis para apoiar a transição energética, se eles são necessários e qual é que é o esforço que o setor privado e o risco que o setor privado tem de tomar nestes investimentos para a transição energética. Bem, boa tarde a todos do painel e boa tarde também ao Miguel. Faltou só referir, essas não são as verbas todas que contribuem para a transição energética, falta incluir uma parte significativa das verbas da habitação e outras, por exemplo, o aviso que abriu recentemente sobre áreas de acolhimento empresarial, onde as elegibilidades eram umas também para a transição digital, mas eram quase todas para a transição energética. Portanto, há mais verbas do que as que o Miguel referiu.
Nós entendemos que Portugal, em matéria de transição energética, tem uma vantagem significativa sobre outros países e, portanto, uma parte significativa dos investimentos na transição energética não carecem de apoios públicos, uma vez que são rentáveis, pagam-se em pouco tempo e seriam sempre feitos, quer houvesse PRR, quer não houvesse PRR. E, portanto, gastar verbas do PRR nessa área para investimentos que já seriam de qualquer maneira feitos, que são rentáveis e com payback muito curto, devemos destinar as verbas do PRR e as verbas de apoio público em geral a outras matérias. Portanto, eu diria que a prioridade é a eficiência energética dos edifícios e dos processos produtivos. Essa é uma área com payback mais longo e que nem sempre seria feita caso não houvesse apoios públicos. E depois todas as áreas menos maduras da transição energética, de forma simplificada, podemos dizer que o sol e o vento não precisam de apoio para as empresas, mas que os gases renováveis precisam. E, portanto, é preciso ser criterioso nas áreas a apoiar e garantir que um princípio que nos parece um princípio de boa gestão de dinheiros públicos, que é os dinheiros públicos e os dinheiros europeus, que também são públicos, devem contribuir para um efetivo aumento do investimento e não apoiar investimentos que de qualquer maneira seriam feitos. Vou dar um exemplo. Uma grande empresa não precisa de apoio para painéis fotovoltaicos. Pagam-se em 3, 4 anos e com os preços de eletricidade que temos hoje no mercado grossista ainda se pagam em menos. Portanto, apoiar grandes empresas, por exemplo, ou mesmo médias empresas, ou empresas em boa situação financeira com acesso a financiamento, apoiar painéis deve ser limitado. Devemos concentrar-nos noutras coisas. Portanto, resumindo, ao contrário de outros países, nós somos afortunados porque do trilema, o chamado trilema do setor energético, do setor elétrico neste caso, a fiabilidade, a sustentabilidade e a equidade, a política energética de um país como Portugal resolve naturalmente e sem grande dificuldade, ao responder a um, responde aos outros dois. Isto não é verdade noutros países. Na Polónia não será assim, na Hungria não será assim, na República Checa não será assim. Ora, em Portugal, acelerar a transição energética, isto é, contribuir para o pilar da sustentabilidade do trilema, é simultaneamente contribuir para a equidade. E porquê? Porque, de facto, nós acelerarmos a descarbonização tem um impacto positivo, ou melhor, reduz os preços da energia em geral. E, portanto, acelerar a descarbonização, sobretudo no setor elétrico, é simultaneamente melhorar a equidade e, como as centrais a gás servem de backup, substituímos também OPEX de gás, isto é, como ouvi no outro dia o professor Pedro Verdelho dizer, é mais barato investir num gigawatt de gás, 2 gigawatts de solar e 2 gigawatts de eólico do que investir só num gigawatt de gás. Isto parece paradoxal, porque estamos a gastar muito mais, estamos a instalar 5 gigawatts e não 1 gigawatt, mas temos que tender a que ligar uma central a gás hoje é caríssima. Portanto, se precisamos de gás para backup e temos a capacidade instalada suficiente para isso, é melhor reduzir as horas de funcionamento das centrais, substituindo-as por solar e eólica, é mais barato do que depender apenas de gás. E, portanto, devemos acelerar a instalação de renováveis, pequenas, médias, grandes, precisamos de todas, de diferentes fontes, precisamos de eólico, precisamos de muito solar, que é uma das fontes menos desenvolvidas e onde temos mais potencial. Queremos também apostar a sério no eólico offshore, é uma área que nós pensámos que ainda não estava madura e que seria mais para o fim da década, que projetos já não piloto poderiam aparecer, mas estávamos completamente enganados, já temos pedidos de licenciamento de projetos de grande escala em Portugal e, portanto, o eólico offshore parece ser uma área de grande potencial do país e que tem algo que o solar não tem, mas que o hidrogênio, por exemplo, também já tem, que vem associado ao desenvolvimento do eólico offshore um enorme desenvolvimento industrial em Portugal, como é, por exemplo, aqui no distrito do Salvador Malheiro, no Porto de Aveiro, o enorme investimento dos coreanos da CSU, o maior fornecedor de torres eólicas do mundo, que investiu cerca de 200 milhões de euros e que pretende multiplicar por 6 ou por 7 o número de trabalhadores, fornecendo, obviamente, também no mercado interno, mas com uma grande vocação exportadora. É um bom exemplo de como a transição energética é não só uma oportunidade ambiental e climática para o nosso país, mas eu diria, sobretudo, e sem isso dificilmente teria sucesso, uma enorme oportunidade de desenvolvimento económico, industrial e tecnológico para o nosso país. Saibamos nós apostar nas áreas certas e tenho a certeza que o estamos a fazer e que o continuaremos a fazer. Obrigado, João. Salvador,
O PSD tem evidentemente, como qualquer outro partido, uma visão da transição energética e de quais são as prioridades. A questão que lhe coloco é os fundos europeus que estão disponíveis e que estão ao acesso de economias como a portuguesa devem ser canalizados prioritariamente para que áreas? Para a produção de energias renováveis, para a eficiência energética? Qual é que é a vossa perspectiva? Num sentido mais lato, como é que vem o financiamento e as necessidades de financiamento ou de apoio das energias renováveis e do hidrogênio? Precisa de ligar o microfone. Agora acho que sim. Boa tarde para o Miguel, para o João, para o Jorge, para o Duarte. Dizer-vos que é um gosto muito grande estar aqui, a partilhar as minhas ideias sobre um tema que é absolutamente estrutural para o país. E penso que esta é das áreas que merece o envolvimento, o compromisso de todas as forças políticas perante os enormes desafios que temos pela frente, enquanto país, enquanto comunidade, sobretudo para defender as gerações futuras. Nós tivemos a oportunidade, para não fugir à questão, em outubro de 2020, quando estávamos a equacionar o destino a dar a fundos que viriam da União Europeia a título excepcional, fruto da pandemia, nós tivemos a oportunidade de apresentar um documento onde ficaram claras aquelas que eram as prioridades do Partido Social Democrata, sempre num contexto de poder ajudar o país. E nesse contexto nós mostramos com muita veemência a nossa principal prioridade. E essa principal prioridade era precisamente para a eficiência energética, algo que nos une a todos temos esse objetivo, e nós tínhamos previsto mesmo cerca de 3 mil milhões de euros para um grande programa que abrangesse a suficiência e a eficiência energética. Tivemos a oportunidade de depois também afetar mais uma série de verbas no âmbito, sei lá, das nossas interligações elétricas com a Europa, aposta também em investimento, ou fomento de investimento nas nossas redes, mas pronto, o que é certo é que as decisões foram tomadas e nós neste momento temos programas que estão em vigor e sendo nós um partido responsável, iremos naturalmente não olhar para trás e apontar apenas defeitos, iremos sim, no caso de sermos governo, eu sou daqueles que acredito que tal possa acontecer, de conjuntamente poder proporcionar um futuro melhor, onde naturalmente as energias renováveis têm aqui um papel fundamental. As energias renováveis rimam com descarbonização, com neutralidade carbónica, com transição energética. E creio que naquilo que é a matéria de programas, projeções, estratégias, nós temos muito mais que factos que nos unem do que nos separam. Aquilo que eu vejo, e eu não sei em que papel é que o João estava aqui a apresentar o seu programa, será o programa do Partido Socialista, agora para a legislatura que aí vem, porque confunde-se muito o programa eleitoral com aquilo que é um orçamento e as medidas que foram anunciadas a serem implementadas, que depois não houve oportunidade para as concretizar. Naturalmente que nós compreendemos que existe aqui uma série de vicissitudes típicas de um período de pandemia, mas que não justifica tudo. Justifica algumas questões que até acabaram por ajudar no âmbito do nosso cumprimento de metas, estou a falar designadamente da eficiência energética, mesmo ao nível da penetração de renováveis no nosso mix energético, onde naturalmente a redução do nosso consumo de energia que aconteceu em 2020 permitiu-nos reduzir o denominador e atingir as metas com maior facilidade. Mas aquilo que eu aponto, aquilo que é mais importante na minha ótica, é sobretudo essa capacidade de concretização, porque nós temos documentos extremamente apelativos, PowerPoints muito bem conseguidos do ponto de vista da imagem e a comunicação, e depois temos uma grande dificuldade em concretizar. Eu posso deixar aqui 3 ou 4 exemplos, quando nós falamos em transição energética, e depois falhamos claramente aquilo que é a meta dos biocombustíveis. Mas, por exemplo, Salvador, um exemplo, não vamos aos 4 exemplos, mas dê-nos então um exemplo do que é que tem falhado
antes de passar a palavra aqui aos próximos convidados. Eu estava a falar no caso da meta dos biocombustíveis, mas podia falar, por exemplo, dos leilões solares, que se fez uma grande propaganda sobre o seu sucesso, e o que é certo é que temos, neste momento, zero de potência instalada, nem sequer 1 kWh de energia produzido até hoje. E isso resulta, sobretudo, pelo facto de nós falarmos muito numa transição energética, e essa transição energética não ser acompanhada de uma transição digital e de eficiência administrativa, designadamente em instituições que são relevantes em toda esta matéria de energia, designadamente na nossa Direção-Geral de Energia, que temos dificuldades enormes ao nível dos recursos humanos, mas não só, ao nível dos procedimentos. E, portanto, como intervenção inicial, eu diria isto, quer dizer, é impensável nós termos uma série de promotores a quererem investir e temos do lado da Direção-Geral de Energia e Geologia a prorrogar-se despachos que visam impedir que esses projetos possam lá aparecer. Só para terminar, isto de facto é um desafio para todos nós. É um desafio que vai criar cerca de 200 mil novos postos de trabalho. Uma percentagem do nosso produto interno bruto, estou a falar na questão das renováveis, superior a 10%. Devia ser algo que nos devia unir a todos e devia, sobretudo, permitir que nós fôssemos muito mais ágeis. E, portanto, quando nós temos metas para o futuro próximo muito maiores do que aquilo que nós conseguimos concretizar no passado recente, devia ser um momento de reflexão, sobretudo de ganhos de eficiência, porque isto aqui, energia, o maior exemplo é este. Não há quilowatt-hora mais barato que aquele que nós conseguimos evitar. Muito bem. Passo a palavra agora ao deputado Jorge Costa, também com a questão do financiamento da transição energética, até porque o programa eleitoral do Bloco contempla uma série de rúbricas de despesa que eu acho que seria interessante perceber como é que serão concretizadas. O Bloco de Esquerda propõe, por exemplo, que o Estado financie com 1.300 milhões de euros a instalação de 1,5 gigawatts de sistemas de autoconsumo comunitários. Não é a única rúbrica de despesa e de investimento público que está contemplada no vosso programa, mas queria perceber quais é que são, sinteticamente, as prioridades do Bloco de Esquerda no aproveitamento dos recursos que estão disponíveis a nível europeu para apoiar os países na transição energética e também na eficiência energética. Sem som, Jorge. Não. Ok. Quero cumprimentar os participantes, em primeiro lugar, agradecer o convite para aqui estar. Eu diria algumas palavras só inicialmente sobre o tema geral e responderei às perguntas do Miguel em seguida. Acho que o pano de fundo em que nós estamos a ter esta discussão importa, e o facto de estarmos perante um contexto de crise energética, eventualmente poderemos não estar todos de acordo nesta classificação, mas que temos um problema grande entre mãos em matéria de preços de energia, parece um consenso. Esse é o assunto que vamos ter entre mãos para resolver durante os próximos 4 anos, certamente, a forma de responder a uma instabilidade internacional e a uma instabilidade nos preços, em particular do gás natural, que condicionam todo o mercado elétrico, condicionam o preço da energia e que vão determinar as condições de vida das populações, já estão a determinar não só as condições de vida das populações, mas as próprias condições da produção industrial. Ainda agora verificamos que temos segmentos industriais que estão impedidos de produzir por incapacidade de aceder à fonte de energia no preço internacional. Em Inglaterra temos indústrias de produção de adubos que estão paradas e que condicionam a própria produção agroalimentar. Na indústria pesada também tem havido problemas em algumas regiões do mundo, e isso é altamente condicionante da situação económica em todo lado, e em Portugal também. E, portanto, à escala das nossas, daquilo que podemos decidir e daquilo que podemos influenciar, temos respostas a dar, e isso é um primeiro tema, e eventualmente teremos tempo noutra ronda do debate para poder discutir um pouco sobre como controlar, que medidas tomar para evitar a escalada dos preços da eletricidade ao consumidor. Suponho que isto esteja na nossa agenda também. No que respeita à questão que o Miguel levanta,
Eu começaria por dizer o seguinte: o PNEC inclui objetivos ambiciosos de produção descentralizada. Em Portugal, esses objetivos estão muito longe de estar cumpridos e existe mesmo um atraso no cumprimento desses objetivos. Aquilo que o Bloco de Esquerda propõe é o lançamento de concursos regionais para a instalação de sistemas fotovoltaicos em edifícios públicos, com o objetivo de atingir uma potência instalada de 500 megawatts. É um objetivo muito elevado, mas também convém lembrar que temos 17 mil, em 2017 tínhamos 17 mil edifícios públicos com áreas de terreno vastas em seu redor e que, portanto, nos oferecem uma área muito, muito grande disponível que pode ser explorada para, em pouco tempo, de uma forma perfeitamente sustentável, na medida em que, em pouco tempo, um investimento de aproximadamente 450 milhões de euros, segundo as estimativas que estivemos a fazer, em poucos anos pode ser recuperada com a poupança com a redução dos consumos destes edifícios. O João Galamba já se referiu. Jorge, vocês fizeram então esse estudo, não estamos a falar apenas de painéis solares nas coberturas dos edifícios, há também terrenos disponíveis que o Estado pode aproveitar para essa produção, para autoconsumo, é isso? Há terrenos que são propriedade do Estado, há terrenos que estão nas imediações destes edifícios, por exemplo, parques de estacionamento cobertos, outras áreas desse tipo, e só em edifícios, portanto, só em área de cobertura, existem 17 mil edifícios da propriedade do Estado, dedicados aos mais diversos fins, mas, enfim, temos mais de 1000 instalações de saúde, temos muitos milhares de escolas e por aí adiante, e portanto... A minha questão, Jorge, desculpe interromper, a minha questão tem a ver com a execuibilidade dessa medida. Quando a Catarina Martins anunciou num debate televisivo essa ideia de 500 megawatts de potência solar de autoconsumo em edifícios públicos, levanta-se a questão de será que os edifícios públicos terão toda essa área coberta disponível para instalações solares? Porque, tratando-se de edifícios mais antigos, podem não estar habilitados para receber esses equipamentos. E, portanto, queria perceber se no vosso trabalho, do Bloco de Esquerda, vocês tiveram em conta que parte do edificado pode não estar habilitado para receber painéis solares. Sim, é evidente que nós não fizemos um levantamento edifício a edifício da propriedade imobiliária do Estado. Agora, sabemos que temos 17 mil edifícios, sabemos que uma grande parte deles são edifícios de grandes dimensões e sabemos que, além desses edifícios, podemos contar com áreas envolvidas e com outros equipamentos adjacentes que nos permitiriam alcançar a área suficiente para a produção para a instalação destes 500 megawatts. Isso corresponde a um investimento de aproximadamente 450 milhões de euros, mas que é recuperável em poucos anos a partir da poupança induzida por estes equipamentos na fatura elétrica do Estado. Aliás, como o João Galamba estava a dizer, ainda há pouco referiu, as próprias condições de mercado que hoje temos, talvez até permitissem acelerar em relação a esta meia dúzia, 7 anos, que demoraria a recuperar o investimento, talvez esse prazo até pudesse ser mais curto. Veja-se a renegociação dos contratos que tem vindo a ocorrer e que até foi noticiada de algumas grandes instalações do Estado, hospitais, por exemplo, que viram a sua fatura disparar ainda há pouco tempo, no momento em que terminou o prazo dos contratos de abastecimento que tinham com as companhias elétricas. Diga, então, só para concluir com essa segunda ideia, e depois certamente teremos tempo de avançar no debate, mas conclua, por favor. E agora ao autoconsumo comunitário. Muito bem. Nesse ponto, o que propomos é o financiamento desses sistemas através de investimento público, que seria amortizado novamente num prazo razoável, até 8 anos, através da absorção de parte das poupanças realizadas pelos utilizadores. Esse modelo de investimento já hoje existe. Há várias companhias que propõem aos consumidores a realização deste tipo de investimentos, que é remunerado através da absorção pela empresa de parte da poupança que é gerada pelo autoconsumo, e neste caso esse modelo pode ser aplicado pelo próprio Estado
recuperando o investimento num prazo razoável, mais uma vez, e até com taxas de rentabilidade posteriormente digamos, à amortização deste investimento, com taxas de rentabilidade que são relevantes do ponto de vista da receita pública. Jorge, e porquê é que deve ser o Estado a fazê-lo? Porquê é que deve ser o Estado a fazê-lo e não o setor privado, quando já há imensas empresas de serviços energéticos que fazem justamente isso, portanto, financiar e participar nos ganhos dos projetos de energia solar para autoconsumo? Porque o que acontece é que há áreas densamente povoadas, mas com populações menos informadas ou menos ou com capacidade de tomar esse tipo de decisões com menos recursos, etc., e que ficam fora desse tipo de desenvolvimento tecnológico e fora dessas ofertas das companhias que preferem outro tipo de públicos, e o Estado pode ser a entidade certa para expandir para esses edifícios, para essas comunidades, este tipo de cooperação, e com a vantagem não só de que atingiríamos, não só de que proporcionaríamos a essas populações uma redução de fatura, como também de que seríamos mais rápidos a atingir as metas do PNEC em matéria de autoconsumo, coisa em que estamos atrasados, como eu já referi. Muito bem, Jorge. Pronto. Duarte, o PCP tem também um conjunto de medidas aqui para o setor energético e queria, por um lado, perceber como é que vocês olham para os fundos que estão disponíveis para alavancar a transição energética, para a produção de renováveis em grandes instalações, para a produção distribuída, portanto, para o autoconsumo, porque, olhando para as principais linhas do programa do PCP na área da energia, aquilo que eu constato é o quê? A descida do IVA da eletricidade e do gás para os 6%, o fim da dupla tributação nos combustíveis, a adoção de um plano energético nacional para maior aproveitamento de recursos endógenos, com o uso racional de biomassa e a nacionalização da EDP, Galp e REN. Isto foi o que eu retive da leitura do programa do PCP. Não retive propriamente grande foco no autoconsumo ou no apoio ou grandes linhas sobre a produção de energias renováveis. Qual é que é o vosso posicionamento em termos de promoção das energias renováveis nos próximos anos? Então, queria começar por cumprimentar a todos bom, o PCP há muito tempo que fala da necessidade da aposta nas energias renováveis. Aliás, até antes de se falar tanto de renováveis, já o PCP o falava, da necessidade de alargar a capacidade do país através dos seus próprios recursos, e isso faz através das energias renováveis, não só no solar e na eólica, mas também na energia hídrica, que é uma fonte de energia que também tem as suas vantagens, até em articulação com as outras fontes renováveis, por exemplo, potenciando até através da bombagem os recursos, nomeadamente da eólica, e portanto há aqui a necessidade de diversificar o mix energético, apostar em todas as fontes renováveis, incluindo aqui também a energia hídrica, com a importância que tem. Agora, nós aquilo que também consideramos é que é necessário que exista uma abordagem gradualista e que compatibilize a necessidade de haver a transição energética com as preocupações ao nível da segurança no abastecimento e também dos preços que são pagos pelos consumidores. Por um lado, os preços pagos pelos consumidores finais, em que aí é uma preocupação que temos e esse conjunto de medidas que anunciou vão nesse sentido, portanto, no sentido da redução do preço, através do IVA, através de medidas fiscais, através também do fim das rendas excessivas e de outro tipo de mecanismos que acabam por potenciar o aumento dos preços. Por outro lado, também garantindo que se reduz o preço também para as empresas, porque senão a competitividade é sempre por via dos salários. Se nós não reduzimos os outros custos de contexto, nomeadamente os custos com a energia, o argumento é sempre que temos que baixar os salários ou não podemos aumentar os salários, porque isso põe em causa a competitividade. Ora, a competitividade das empresas também tem a ver com os custos que elas têm, nomeadamente com os custos que têm com a energia, que são bastante pesados na grande maioria das empresas. Relativamente às questões do financiamento, nós não temos nada contra o financiamento público. Agora, consideramos é que o financiamento público deve servir para opções
de critérios de interesse público e com o controle público sobre esses setores. Como é sabido, o PCP defende o controle público sobre o setor energético, consideramos que é um setor estratégico para o país e que as opções, quer do ponto de vista da política energética ao nível das tarifas, quer ao nível também dos próprios desafios da transição energética, devem ser decididos com base naquilo que são critérios públicos e com base no controle público sobre estes setores. Entregar ao mercado, ou numa espécie de simulação de mercado, que é o que acabamos por ter, com subsídios públicos, mas com os benefícios depois a serem pelos privados, aí nós não estamos de acordo e, de facto, defendemos que deve haver uma abordagem a partir do interesse público que compatibilize a necessidade da transição energética com aquilo que é a redução dos custos para os consumidores e que esse é um desafio fundamental. Nós não podemos esquecer esse desafio. Temos tido propostas, para além daquelas que referiu e que estão expressas agora no nosso compromisso eleitoral. Por exemplo, apresentámos no último orçamento em que houve especialidade, portanto, no Orçamento de Estado para 2021, uma proposta para a isenção do imposto do ISP, do imposto petrolífero, sobre a parte da energia que é produzida a partir de fontes renováveis. Porque se é o imposto sobre produtos petrolíferos, não faz sentido aplicar-se a toda a energia quando há uma parte crescente que é produzida a partir de fontes renováveis. Tínhamos também uma proposta, já que isso falou hoje, da eficiência energética, e estamos todos de acordo que a eficiência energética é um desafio fundamental, é um desafio que está muito presente na realidade do nosso país. Nós tínhamos uma proposta no Orçamento para 2021 para um programa de eficiência energética com valores concretos de dotação orçamental, quer na administração pública, quer no apoio a micro, pequenas e médias empresas, a partir de um programa que financiasse melhorias na eficiência energética dos edifícios. Essas propostas foram rejeitadas. Mas, portanto, a intervenção do PCP, para lá daquilo que está expresso agora no compromisso eleitoral, foi sempre no sentido dessa aposta na eficiência energética e na compatibilização entre a transição energética e a necessidade de conter o aumento dos preços da energia, porque, de facto, temos uma das faturas mais elevadas da Europa e, nesta discussão, não podemos nunca ignorar essa necessidade de também contribuirmos para que haja uma fatura mais reduzida, não só para os consumidores domésticos, como também para os consumidores empresariais. Duarte referiu aqui um ponto interessante, que é no capítulo da eficiência energética, praticamente todos os participantes deste debate estão de acordo que deve ser uma prioridade, que o país deve apostar na redução de consumos. E a minha questão é, referiu que houve uma proposta do PCP que foi rejeitada e provavelmente terá havido outras propostas de outros partidos que também não passaram. Normal. É o normal da vida política. A minha questão é, sendo a transição energética e a eficiência energética questões que são mais ou menos consensuais, onde é que está a dificuldade de os partidos de facto se unirem e aprovarem diplomas fortes e que façam as coisas avançar. Ou seja, e eu sei e estou ciente de que vão sendo aprovadas algumas coisas, mas porque é que, na sua opinião, esse diploma do PCP não passou? Foi politiquice? Eu acho que isso é uma boa pergunta para se fazer ao Salvador Malheiro e ao João Galamba, que estão aqui a representar as duas forças que não permitiram que essa proposta fosse aprovada. Enfim, eu penso que toda a gente reconhece essa necessidade. Agora, nós, como também já aqui foi dito, os investimentos em eficiência energética têm um retorno do ponto de vista de poupança e do ponto de vista financeiro que não é tão imediato como outro tipo de apostas, não é? Não é tão imediato para quem faz esses investimentos e também, muitas vezes, quem tem mais dificuldades na eficiência energética são aqueles que têm menos capacidade de lhe dar uma resposta. Nós sabemos que na habitação em Portugal, uma grande parte das casas deste país não tem quaisquer condições de eficiência energética, sobretudo nos locais com maior degradação e com menor qualidade de vida, e em que as pessoas que habitam nessas casas têm ainda menos capacidade de fazer face a essa dificuldade. O mesmo com as micro, pequenas e médias empresas. Portanto, pelo retorno do investimento ser mais a longo prazo, estas são medidas que implicam um investimento público mais, digamos assim, mais determinado e menos condicionado por uma visão de curto prazo. E por isso é que essas propostas era importante, de facto, que no futuro e na próxima legislatura fosse possível aprovar medidas que vão nesse sentido do aumento da eficiência energética, porque, de facto, é um dos vetores
fundamentais da resposta que temos que dar ao nível da transição energética. Obrigado. João Galamba, queria questioná-lo sobre este tema não só da eficiência energética, se ela está a avançar tão rápido quanto seria desejável e se não está a avançar tão rápido, porquê? Quais é que são os obstáculos? Mas também uma outra questão que lanço já. O Salvador Malheiro falou aqui há pouco das dificuldades de licenciamento que são colocadas ao nível da Direção-Geral de Energia. Essas dificuldades são conhecidas há já algum tempo, que a Direção-Geral não tem todos os recursos que seriam desejáveis, que os processos demoram muito tempo a tramitar, e, portanto, queria ouvi-lo sobre porque é que, no caso da Direção-Geral, esses problemas ainda não estão resolvidos e o Partido Socialista tem estado no governo há 6 anos e provavelmente teria sido tempo suficiente para que esses procedimentos fossem mais ágeis. E, por outro lado, a questão da eficiência energética, o que é que está a falhar? A eficiência energética avança de forma desigual na indústria e no setor doméstico. A indústria tem feito grandes investimentos na eficiência energética. No setor doméstico, até pelas ocasiões aqui referidas pelo Duarte Alves, obviamente que o ritmo tem sido mais lento, e é por essa razão que, seja nas verbas da parte da habitação, seja nas verbas do PRR na parte dos edifícios, essa é uma grande prioridade deste programa. Portanto, nós não estamos a falar de 600 milhões, estamos a falar de muito mais. A habitação tem cerca de 2 mil milhões de euros e as regras de intervenção da habitação seguem as orientações das diretivas e da legislação de eficiência energética e têm de as cumprir e têm metas de eficiência energética e de redução de emissões para cumprir. Caso contrário, uma política pura de habitação sem preocupações de eficiência energética não seria aceito pela Comissão Europeia. E foi exatamente por ter essas preocupações. Portanto, o PRR é uma grande oportunidade. Sabemos que não são 2 mil milhões de euros mais 600 que resolvem o problema nos edifícios. Há também alterações a fazer na parte fiscal. Vem uma nova diretiva sobre a taxação de energia e penso que esse é o momento para se olhar para a fiscalidade no seu todo. Isto foi sendo mudado ao longo do tempo, com pequenos acrescentos, e, portanto, acho que a nova diretiva é uma boa oportunidade para revisitar esse tema e, obviamente, trabalhar na filigrana e dar os incentivos corretos a essa área dos edifícios. E quando temos uma ELPR que fala na descarbonização de todos os edifícios até 2050, não é certamente com o PRR, independentemente da arrumação de verbas, fosse o PRR do governo do PS ou o PRR do governo do PSD, quer dizer, não é aquilo, se agora estou a falar de cor, mas são 200 e tal mil milhões de euros em investimento em habitação e, como é evidente, não há nenhum PRR que sirva para isso. Só a fiscalidade e depois uma segmentação de apoios públicos para a população mais vulnerável, isenções fiscais para a população que paga IRS e, portanto, pode beneficiar desses incentivos, mas isso implica uma abordagem mais... Mas este é um arranque importante até para sensibilizar pessoas, capacitar empresas, que haver empresas no país inteiro a fazer estas instalações também cria capacidade depois dessas empresas servirem até um mais baixo custo as outras casas que não são abrangidas pelo PRR. Qual é que era a outra pergunta, Miguel? Era a eficiência energética? E do licenciamento. A DGEG este ano já abriram o concurso externo para 30 pessoas e agora enviaram mais, acho que era mais 70 ou 80, agora para o novo contratação que surgiu no final do ano. Mas o principal problema do licenciamento não tem a ver com a DGEG, nem é propriamente o licenciamento elétrico. É o licenciamento ambiental e o licenciamento municipal. E essa parte, obviamente, uma das coisas que penso que era importante fazer era um grande acordo com a Associação Nacional de Municípios, até para a formação de quadros, porque há muito desconhecimento da parte de técnicos camarários, como é normal, esta é uma realidade nova. Os PDMs estão quase todos desatualizados e não prevêem, em muitos deles, a instalação de painéis fotovoltaicos. Isso também é uma limitação. E eu diria que os atrasos, ignorando a parte da pandemia, que obviamente teve um efeito muito negativo nas cadeias de abastecimento, nos preços dos painéis, na disponibilização dos painéis e de outros equipamentos, mas o problema do licenciamento os atrasos, as dificuldades estão sobretudo aí.
A DGEG, nós do ponto de vista do licenciamento elétrico fizemos várias simplificações e no diploma que foi promulgado, e ainda bem para o país na passada sexta-feira, promulgado não, publicado em Diário da República, nós damos facilitamos bastante o licenciamento ao limite do que podemos fazer na área da energia. Há um conjunto de projetos de autoconsumo, particularmente industrial, em parques de estacionamento, áreas já artificializadas, que passaram a ser considerados de escassa relevância urbanística. Isso vai simplificar em muito o licenciamento municipal, porque tínhamos práticas completamente diferentes no país inteiro, cada Câmara tinha a sua prática, umas consideravam painéis, por exemplo, no parque de estacionamento, edificado, e portanto tinham taxas e um processo mais longo, outros não tinham nada disso, e portanto isto causava grandes problemas, e houve um despacho conjunto da DGEG e da APA, e o decreto-lei aprovado a semana passada prevê que vai haver mais despachos desta natureza. A APA e a DGEG, segundo sei, estão a trabalhar na simplificação do que pode ser simplificado, dispensando pareceres caso a caso, consultas prévias à APA, e portanto uma aceleração muito significativa. Obviamente, parques de maior dimensão continuarão sujeitos a uma avaliação de impacto ambiental, e isso tem os seus prazos próprios. Mas acho que este diploma tem um grande esforço de simplificação, um conjunto de matérias, por exemplo, que implicavam nova licença, passam a ser apenas alterações não substanciais, meros averbamentos, no sobreequipamento, no armazenamento, no reequipamento, em alterações pequenas de potência que não chegam aos limites da AIA. Tudo isso foi simplificado ao limite, não conseguíamos simplificar mais. A DGEG, também tivemos a trabalhar com a DGEG no sentido de fazer os requisitos para a nova plataforma para a tramitação digital, como referiu aqui, agora já alinhada com a nova legislação, com os desafios das comunidades de energia, dos autoconsumos. Portanto, há toda essa área que está a avançar, mas eu digo apenas que, ao contrário do que foi aqui dito, não há nenhum atraso nas metas de descarbonização, muito menos na produção descentralizada. Penso que foi o Jorge Costa que o referiu. Nós publicamos, Governo PS, mas queremos aprofundar isso como PS, é natural que haja semelhança entre o programa do Governo, o programa do PS e a atuação do Governo. Eu estive envolvido no programa do PS, portanto é natural que as coisas que eu defendo como secretário de Estado não distingam muito daquelas que defendo e quero implementar e aprofundar como candidato do Partido Socialista. Mas no autoconsumo, por exemplo, nota-se um incremento brutal desde a publicação do Decreto-Lei de 2019, que veio consagrar o autoconsumo coletivo e as comunidades de energia da primeira vez. O número de processos projetos, portanto, multiplicou por 5. Nós, este ano, tivemos perto de 300 megawatts instalado de produção descentralizada. Portanto, eu rejeito completamente o que diz o Jorge Costa, de que a produção descentralizada está atrasada. Não está. Aliás, se a produção não tem qualquer atraso, é mesmo a descentralizada, porque aí os entraves são muito menores do que as dificuldades de licenciamento, muito menores do que os projetos de maior dimensão, embora haja autoconsumos de grande dimensão. Ainda há uns tempos estive na Zambuja a inaugurar um da Sonai de cerca de 5 megawatts, portanto há autoconsumos de grande dimensão. Mas é um desafio, sem dúvida. O envolvimento das autarquias é fundamental, por isso é que também no decreto-lei que foi publicado a semana passada há contributos em espécie ou dinheiro, se não houver um acordo com a autarquia em dinheiro, se houver um acordo de ser em espécie, em equipamentos para melhorar o autoconsumo, partilha de energia com as autarquias. Portanto, há essas matérias todas, porque entendemos mesmo que nós rejeitamos por completo aquele debate entre a pequena produção e a grande produção. Nós não tomamos partido nem pela grande nem pela pequena. Porquê? Porque reconhecemos que ambas são necessárias. Ambas têm vantagens e desvantagens, e aqueles que acham que só os projetos pequenos é que são bons estão enganados. E aqueles que acham que só os grandes é que são bons, esses não conhecem muita gente que defenda isso. Também estão enganados porque nós precisamos de todos, de médios, de pequenos, de grandes, em telhados, em terrenos já artificializados, em parques de estacionamento, nas superfícies das barragens. Precisamos de aproveitar para minimizar, obviamente, o território ocupado, mas sempre presente que temos que ocupar o território. Eu dava apenas um número para todos aqueles que se escandalizam que falam em adaptar o país de painéis. Portugal não precisa de mais de 0,15, mesmo contando com o hidrogênio e mesmo já com folgas 0,2% do território nacional com solar. A Alemanha prevê 0,45%, mais do dobro de Portugal. Portanto, nós, obviamente que estes projetos de maior dimensão têm que ser feitos com todo o critério, devem, na medida do possível, evitar áreas agrícolas produtivas, devem minimizar o corte, ou evitar mesmo o corte de espécies protegidas, como a azinheira ou o sobreiro, mas quer dizer, a ideia que Portugal pode instalar painéis sem cortar uma árvore, ou não pode ter projetos acima de 10 megawatts, quer dizer, seria um desastre para o país.
Bem, João, deixe-me então passar a... recursos, teríamos eletricidade mais cara e perderíamos uma grande oportunidade, sobretudo, de alimentar a nossa indústria, porque uma das coisas principais que pusemos no programa do Partido Socialista é assumir de forma clara a descarbonização como vetor de competitividade industrial, para dar competitividade à indústria que já temos e para atrair indústria pesada que não temos, que tradicionalmente ia para o norte e começará a vir para o sul, como e termino aqui, já agora, e termino mesmo, o data center, eu ainda estou para ouvir o PSD, que andou a dizer que temos que encontrar maneiras de atrair auto-europas para Portugal, foi anunciado o maior investimento privado desde a auto-europa, o projeto do data center em Sines. E até agora o PSD tem assobiado para o lado, fingindo que essa realidade não existe e que nós tínhamos que continuar a tentar perceber como é que podíamos atrair investimento, quando na descarbonização e na transição energética, se há desafio que o país não tem, é arranjar maneiras de atrair investimento. E porquê? Porque ele já cá está. Salvador, vou-lhe dar naturalmente tempo para responder a esta provocação do João Galamba, se quiser, mas queria também deixar-lhe esta questão, que é, de facto, a visão do PS tem sido a de conciliar a expansão fotovoltaica de larga escala com a produção descentralizada. E nesse capítulo o PSD está de acordo, ou seja, o país precisa de ambas. Precisamos do microfone. Agora sim. Sim, é mais um daqueles temas em que nós estamos de acordo. Dá muito a esta parte que nós defendemos uma descentralização do setor, uma democratização do setor. E nesse contexto foi com agrado que vi que o governo do Partido Socialista, e sem tentar entrar em qualquer tipo de provocação, finalmente acatou aquela que era uma sugestão da nossa parte de apostar bastante nas comunidades locais. Naturalmente que o João está satisfeito com o facto de nós hoje termos multiplicado por 5, ou já termos alguns casos de produção descentralizada. Eu diria que sim, senhor, mas precisamos de muito mais. Não sem dúvida. Concordo inteiramente. Não devemos ficar satisfeitos com isto, temos que ter a ambição de ir muito, muito mais longe. Mas como, e o João até puxou por isso, e deu a mão à palmatória que de facto o licenciamento é complicado. Aliás, eu queria que ele me explicasse como é que esta nova lei permite que uma nova central se possa ligar em 12 meses, só para... Isso está na diretiva, é obrigatório, mas nós arranjamos meio de criar mais espaço. Está na diretiva, é a transposição obrigatória. Eu não interrompi nem sequer uma vez, João. Tem razão. Nem sequer uma vez. Mas pronto, que dê aqui esse esclarecimento junto de todos. Agora, vou aqui para um fator que é essencial. Naturalmente que aqui se está a confundir muito uma defesa de um governo que, na minha opinião, foi ineficiente nesta matéria, em concretizar medidas e políticas, com aquilo que é a apresentação de um programa eleitoral de 4 anos, que é isso que eu pensei que fosse o core, o objetivo deste debate, que era nós podermos estar aqui a confrontar programas eleitorais. E nesse contexto, mediante aquilo que aqui foi diagnosticado, do facto de nós termos uma grande dificuldade em licenciar e que não se resume apenas ao licenciamento elétrico, mas também, e bem, ao licenciamento noutras dimensões, e foram aqui anunciadas, sob o ponto de vista ambiental, sob o ponto de vista territorial, autárquico, aquilo que nós propomos é que, de facto, exista aqui um portal único de licenciamento. Um portal único de licenciamento que assambarque todas estas dimensões, que permita que o promotor, o investidor, tenha uma monitorização em tempo real, de saber onde é que está o seu processo, se está na secretária do seu Presidente da Câmara, ou se está na secretária do seu Secretário do Ambiente, ou se está na Direção-Geral de Energia. E esta é uma diferença... Salvador, deixa-me perguntar-lhe, ao nível do licenciamento ambiental, justamente uma das propostas que o PSD apresenta é da introdução de inteligência artificial no processo de avaliação de impacto ambiental. Quer-nos explicar o que é isso? Em que é que consiste? Qual é que é a vossa ideia? De forma muito simples, sai um bocadinho do âmbito da energia, mas há aqui muitos pontos confluentes. O que é que se passa? Um exemplo simples. Nós
em todos os projetos de alguma dimensão, estamos, e bem, sempre sujeitos a esses estudos de impacto ambiental. E, por vezes, aquilo que nós vemos é o estudo de impacto ambiental a ser feito de raiz, desde o início, a escassos metros de um outro que foi feito também para um outro pressuposto. E aquilo que nós pretendemos é que não tenhamos que carregar todo o sistema desde o início e que possamos, de uma forma automática, obter uma série de dados que estão atuais e que não sejam e que não obriguem a que nós tenhamos que fazer esse trabalho desde o início. É uma forma de agilizar, de colocar as ferramentas atuais também em prol de uma eficiência maior em termos administrativos. É um pouco isso. Mas eu gostava de voltar atrás, até porque foi aqui dito que, naturalmente, a questão da eficiência energética, que é algo que nos une a todos. E o que é certo é que nós, neste momento, também temos que avaliar aquilo que foi a performance do passado recente. E todos nós já percebemos que isto, sendo um problema à escala global, à escala nacional, só é possível ser resolvida com a ação local, designadamente dos municípios. E o João aqui tem toda a razão. Os municípios têm que ser envolvidos, porque têm uma capacidade de operacionalização muito maior. E aqui eu queria deixar a nota para duas outras questões que são. Uma é uma falha do governo. Porque ao nível da eficiência energética, se esta tivesse sido, de facto, uma prioridade do governo, não só no papel, mas no terreno, nós não teríamos, por exemplo, ao nível daquilo que é a utilização dos fundos comunitários, e eu falo também no papel de Presidente de Câmara, em que tivemos taxas de comparticipação de 85%, e em alguns casos até maior, no caso da requalificação urbana, que também tem as suas mais-valias para a descarbonização, quando tentamos retirar os carros dos centros, mas para projetos de eficiência energética, e pode fazer aqui uma abordagem a todos os municípios do país, a dificuldade para implementar medidas de eficiência energética em grandes edifícios públicos. Em primeiro lugar, a taxa de comparticipação sempre muito mais baixa, sempre com uma parcela de subsídio reembolsável, que nós não percebemos porquê, e ainda por cima com uma série de exigências, em termos de metas a concretizar, que tinham que ser comprovadas para nós podermos ir buscar, nós municípios, podermos ir buscar essa tranche que era não reembolsável. Ou seja, para bater certo aquilo que se diz com aquilo que se faz, as orientações que foram passadas, as medidas, as regras que foram passadas para os municípios nos últimos anos, não estou a falar de meses, nos últimos anos, não foram no caminho certo. Só para terminar, aqui uma nota também muito importante sobre o papel dos municípios. Todos nós queremos maximizar aquilo que é o aproveitamento energético dos nossos recursos endógenos, que dão origem a emissões zero de CO2. Portanto, renováveis, estamos todos de acordo. O número que o Costa aqui deixou, dos 500 megawatt, eu estou de acordo com a medida na sua generalidade. A mim também me parece que seja um pouco exagerado, Jorge, com frontalidade, 304 municípios no país. Se nós sabemos bem o que é a área para 1 megawatt, pronto. De todas as formas, leva-nos para aquilo que eu quero dizer, que é, nós temos que apostar rapidamente naquilo que são as regras do nosso ordenamento do território. E, portanto, deixar bem claro que os investimentos em renováveis, para além das mais-valias que têm ao nível ambiental, também têm sob o ponto de vista económico. E, portanto, aqui, quando nós estamos a falar de comunidades locais de energia, fazem todo sentido, designadamente em zonas industriais, nós devemos começar a prever e deixar orientações por cima para os nossos municípios, para os nossos planos diretores municipais, poderem incorporar também esta dimensão de acautelarmos áreas para investimentos de aproveitamento de sol e de vento, que depois poderão constituir uma enorme mais-valia no que diz respeito ao preço da energia, que é depois disponibilizada para a comunidade local, neste caso nas indústrias. Aí sim, penso que nós estaríamos no bom caminho. Agora, pensar-se em projetos megalómanos, designadamente, e o João falou de Sines e está a tentar puxar a questão do hidrogênio novamente. Quando nós vemos até a nossa associação de produtores, a nossa associação de produtores para o hidrogênio, também a ser contra esse projeto de Sines, que de facto nós não percebemos bem a sua razão de ser
e somos muito mais defensores de projetos onde a produção de hidrogênio esteja encostada ao consumo e que vem de encontro à descentralização, à democratização deste setor. Pronto, eu acho que é, de uma vez por todas, nós começarmos a equacionar esse projeto megalómano de Sines, que, pronto, interessa a alguns, não interessa a todos. Deixe-me perguntar-lhe, antes de passar aqui ao Jorge Costa, para distribuir também os tempos, uma vez que estamos a entrar no tema do hidrogênio e dos gases renováveis, que eu acho que vale a pena também introduzir neste debate, uma das medidas do PSD é a da criação de uma remuneração regulada para o biometano. E a minha pergunta é, não é um pouco estranho que o PSD, que tem vindo a defender um corte nas rendas da energia, que esteja aqui a alimentar uma renda nova para a produção de biometano? Miguel, isto é o seguinte, nós já desde 2000, no nosso último programa eleitoral, nós ainda não se falava do hidrogênio, e o hidrogênio passou a ser de algo perfeitamente esquecido de um momento para o outro, para ser a grande prioridade do setor energético. Nós já em 2019 já apresentamos como medida no nosso programa eleitoral de uma fortíssima aposta naquilo que são os gases combustíveis renováveis. E estávamos a olhar para a produção de gás pobre, a partir da gasificação de biomassa, por exemplo, a partir da metanização, como forma transitória, porque nós gostamos de fazer as coisas de forma consolidada, de forma a incorporar na nossa rede de gás natural e assim podermos também diminuir as nossas emissões de dióxido de carbono. Estamos de acordo também que isso seja feito, sob o ponto de vista ou de forma muito faseada, ao nível do hidrogênio, desde que valha a pena, desde que nós consigamos fazer as contas todas, e, portanto, aquilo que acontece, nós não mudamos de posição. Estamos com a mesma posição e sabemos que as tecnologias emergentes que
caminham no bom sentido. Tem que ser promovida. Tem que ser ajudar. E, portanto, é nesse contexto no modelo
ele que neste momento não é claro para ninguém. Mas é das tecnologias que naturalmente penso de fé.
Bem,